Hoje nós iremos fazer um teste bem interessante. O que aconteceria se jogássemos as fases de Donkey Kong 3 com os animais amigos ao invés de jogar com os Kongs? Tudo isso só é possível através de modificações diretamente na memória RAM, e é isso que veremos hoje. Então puxa uma cadeira e senta no chão e vamos nessa. Bom, o que eu fiz aqui foi bem simples. Puxei os endereços na RAM que dizem com qual personagem eu estou jogando, e através desses endereços é possível forçar a entrada em qualquer fase com qualquer animal amigo, ou quase isso. E sim, eu tentei fazer isso no primeiro Donkey Kong, mas por algum motivo aquele jogo entra em parafuso à toa. Então, como eu consegui algum resultado no mínimo interessante no Donkey Kong 3, será ele que eu irei mostrar hoje. Então vamos começar falando um pouco sobre estes animais amigos. Eles são basicamente personagens com habilidades distintas dos Kongs que ajudam a passar certas partes do jogo. Se fôssemos pegar a ordem desses animais na memória RAM, começaríamos pelo elefante Ellie. Ela tem duas características que eu devo destacar. A primeira é que ela pode carregar e disparar água, mas isso só funciona em fases muito específicas. Então mesmo que a fase tenha água, mas não foi preparada para jogar com ela, não será possível usar essa habilidade, a não ser que também puxemos esse endereço na RAM. A segunda coisa a destacar é seu medo de ratos, mas isso também só funciona em fases específicas para serem jogadas com ela. Logo em seguida na RAM nós temos o peixe-espada, Ingward, que só foi feito para ser jogado em fases aquáticas, o que não dá muito certo caso você jogue com ele em fases que não tenham água, mas é algo que eu vou comentar mais pra frente. Logo em seguida nós temos os papagaios Skunks e Konks. Nossa senhora, meu inglês aqui é muito ruim, eu já penso que, Em outras palavras, o papagaio verde e o papagaio roxo. E eu citei os dois já que ambos têm o mesmo valor na RAM. O que muda é que na grande maioria das fases sempre será puxado como padrão o papagaio verde, e em certas fases específicas será puxado o papagaio roxo. Eu até poderia tentar correr atrás desse valor na RAM também, mas Preguiça. Além de poderem voar, o papagaio verde pode arremessar esses projéteis, enquanto o roxo pode carregar coisas pesadas como barris. E por último nós temos a aranha Squinters, que não tem muito o que dizer, mas pode jogar teia como projétil e criar plataformas. É agora que eu volto no que eu disse anteriormente. Ao colocar o peixe-espada em fases comuns, o que acontece é que o peixe-espada fica sobrevoando na camada em que ele spawnou. Sem água ele não pode subir, apenas descer. E na maioria das vezes, dependendo do que é feito, pode gerar um pequeno softlock. Enquanto o mesmo acontece ao fazer o contrário. Ao colocar o elefante, os papagaios e a aranha em uma fase aquática, eles automaticamente boiam, sendo impossível progredir na fase apenas com isso. Outra coisa é que a aranha não tem nenhum sprite para ser usado dentro d'água, já que nem é para acontecer isso. Então nesse caso o jogo puxa o sprite dos Kongs e permanece com a paleta de cores da aranha. Bem interessante, né? Além disso, não é tecnicamente possível terminar as fases com os animais amigos, já que no final de cada uma, os Kongs devem subir uma bandeira, que não foi programado para ser feito com os animais amigos. Por isso eu estou considerando que chegar no final da fase significa que foi possível passar a fase. E outra coisa é que problemas podem acontecer em placas de proibição para esses animais. Como eu estou forçando um valor constante nesses endereços, ao tocar em uma placa de proibição o jogo entra em parafuso, a não ser que eu manualmente interfira com alguma alteração. Bom, é o seguinte, eu fiz testes em fases bem aleatórias, nada muito específico, mas eu acho melhor já resumir um pouco do que acontece. Normalmente algum elemento usado nas fases não permite progredir, ou seja, não é possível subir em cordas, não é possível carregar barris, muitas vezes podem aparecer inimigos que bloqueiam o caminho sendo necessário realizar uma tarefa impossível de ser realizada com os animais amigos, entre várias outras coisas, isso sem contar as lutas contra os chefes, que se deve seguir certos objetivos, mas irei citar algumas fases. Vamos pegar a primeira de todas, a Lakeside Limbo. Nessa fase nós já jogamos com a Ellie como montaria por um curto período de tempo, o que significa que no fim dessa fase há uma placa de proibição para elefantes, não permitindo terminar a fase jogando de elefante, basicamente. Jogando com o peixe-espada já dá pra ver que não dá pra ir muito longe, né? Agora jogando com o papagaio e a aranha dá pra ir do início ao fim da fase sem grandes problemas. A segunda fase que eu testei foi a primeira e única fase de neve do primeiro mundo. Jogando de elefante é possível passar toda a fase, inclusive passar todos os bônus e até pegar a moeda DK. Já jogando de peixe-espada acontece como a primeira fase, não dá para ir muito longe.
Jogando de papagaio também é possível passar essa fase do início ao fim, além de também ser possível passar as fases bônus, só não é possível pegar a moeda DK, e para a aranha é basicamente o mesmo. Agora o terceiro teste foi feito na Rocket Barrel Ride. Aqui tecnicamente tem uma cachoeira, mas não é possível abastecer o elefante, já que essa fase não foi feita para ser jogada com ela. Mas basicamente com muita insistência dá para passar essa fase jogando de elefante, de papagaio e de aranha. Já a quarta fase que eu testei se chama Riverside Race. Jogando de elefante não é possível passar essa fase por ter um pedaço obrigatório que se passa por baixo d'água. Jogando com o papagaio ou a aranha é possível passar, mas somente através do atalho. E bom, peixe-espada esquece. A quinta fase se chama Boring Barrel Brown, não sei como é que fala isso não, mas essa fase foi feita especialmente para ser jogada com o elefante. Jogando de papagaio ou de aranha dá para ir do início ao fim da fase. E por incrível que pareça, dá para percorrer muito dessa fase jogando com peixe-espada. Claro, isso usando uma outra modificação para imortalidade na RAM. Sexta fase que eu testei foi a Springing Spiders. Espero que seja assim que fala, viu? Jogando de elefante e de aranha é possível passar a fase do início ao fim. O peixe-espada quase não anda, e no meio do jogo há uma placa de proibição para papagaios. E por último, eu vou mostrar a primeira fase do mundo secreto, chamada de Stampede Sprint, sei lá. Nessa fase já há basicamente duas placas, uma para proibição de aranhas e outra para papagaios. O peixe-espada mal sai do início, e o elefante não consegue pular até o outro lado nessa beirada, sei lá. Basicamente uma fase que não dá para sair do início jogando com os animais amigos. Então a única forma é se transformando no meio da fase. Essa fase de princípio foi feita para ser jogado com o elefante. Aqui dá para fazer o contrário, se transformando no meio da fase, ou se transformando em outro animal amigo. Se fizermos dessa maneira, aí sim eu vou passar com todo mundo, exceto com peixe-espada, né? Bom, este é o final do vídeo. Se você tem qualquer coisa a dizer sobre o vídeo, manda aí nos comentários que eu leio na hora, beleza? Nos vemos por aí.